Galera, eu já avisei que eu vou deixar as ofertas e os dízimos no final? Não? Bom, vou dizer agora. Já caiu a ficha que já é fevereiro? Já passou, já não tem mais mês, já acabou. Já é fevereiro. E aí eu queria saber de você como é que você tem planos que já estão em andamento. Você tem gente que tem planos de andamento aí. O negócio está correndo, planejando, executando, ou a vida está na mesma, aquela mesma jeito, como é que está? Ou tem gente que tem mudanças radicais aí em vista, com tanta coisa acontecendo, e janeiro já passou, assim, em fevereiro. Mas assim, o assunto que eu queria comentar, justamente porque o tempo está passando, é o seguinte: você já percebeu que muitas vezes você repete comportamentos, pensamentos, atitudes dos seus pais? É engraçado porque às vezes você está, sei lá, conversando, debatendo, resolvendo, e aí como você se torce, cara, igualzinho meu pai, eu estou fazendo igualzinho minha mãe. Ou então alguém que anda junto com a gente fala, cara, não sou pai. Isso aí é a sua mãe, desculpa a palavra, cuspido escarrado. A gente repete. Por quê? Porque nós passamos tempo com eles. Nós recebemos influência deles na nossa vida. Nós muitas vezes somos quem eles foram no passado. E evidentemente tem situações que você não gostava, e aí você decidiu: eu não vou repetir esse comportamento, eu não vou repetir esse tipo de pensamento, eu vou transmitir para os meus filhos, ou para aqueles que andam comigo, o inverso, ou eu não vou fazer isso. Obrigado, Silmar, Deus abençoe. É normal. Por quê? Porque o tempo passa, a gente convive e a gente recebe e repete, ou recebe e não repete. Tem algumas histórias engraçadas aqui. Quando eu lembro assim, eu vou tentar contar 3 histórias quando eu era pequeno, sei lá, 7 anos de idade. Estava lá com meu amigo, lá em casa, tinha me visitado e tal, e ele deu vontade dele fazer o número 2. Onde é que é o banheiro, Cezão? Não, Cezão não quero, porque é Cezinho, eu chamava de Cezinho no passado. Aí, onde é que é o banheiro? Ah, é ali, na direita ali, mas espera aí que eu vou pegar papel higiênico para você. Aí meu amigo falou assim: o quê? Papel higiênico. Ele, caraca, não é papel higiênico, é papel higiênico, não é não? Eu não falava assim quando eu estava em São Paulo. Não é, cara, lógico que não. Eu aprendi da minha mãe. Minha mãe fala papel higiênico, então é papel higiênico. Não, cara, vai lá pesquisar no dicionário. Eu fui pesquisar e não tinha papel higiênico, tinha papel higiênico. E às vezes a gente vai trazendo essas coisas, a gente acredita, e a gente vai sendo formado, forjado, e vai aprendendo determinadas coisas. E aí, esses dias eu estava conversando com a minha mãe falou assim: eu não como carne de porco. E a carne, muito comum fazer ela no bifinho, ela tempera muito bem, e evidentemente minha mãe vai comer. Mas ela falou para mim: eu não como carne de porco. Eu falei: por que, mãe, você não come carne de porco? Ela falou assim: porque minha mãe falou que não é para comer carne de porco. Ah, tá. Mas tem um motivo? Faz mal? Eu não sei. Minha mãe falou que eu não comer carne de porco. Então, desde essa, minha mãe tem 91 anos. Desde então, esse pensamento vem e permanece. Continua. Minha mãe não come carne de porco. E eu queria dar um exemplo do meu pai. Meu pai, ele era gerente de empresa multinacional. O que eu achava bonito, né? Quando eu ia lá para a firma, junto com ele tinha o porteiro. Mas ele era porteiro. Sabe aquele severino que faz tudo? O cara era porteiro, o cara ia cuidar da horta, o cara ia cuidar das vacas lá embaixo, o cara ia cuidar de tudo. Um pouco da plantação que tinha ali, jabuticabeira. É o cara que fazia tudo. Era o seu Charles.
E eu achava bonito porque meu pai entrava no carro dele e ele parava para conversar com o Chaguinha. Trocava uma ideia. E aí, Chaguinha, como é que você está? Não sei o quê. E falava, conversava. Ele entrava no carro e falava com o contador, falava com o cara do escritório, o recepcionista, falava com todo mundo. Meu pai falava desde o Chaguinha até com o presidente do Japão que vinha para visitar a empresa. Meu pai falava com todos, não importava quem era. E eu olhava para aquilo e achava lindo, achava muito bonito. O crente foi muito. Uma coisa que ele trouxe como herança para a minha vida. E eu, graças a Deus, ele formou isso em mim. Eu tenho visto que isso se repete. Porque, como eu disse, estar aqui em cima e olhar para vocês é uma delícia. Só que melhor do que isso é estar aí embaixo, conversando, abraçando, sabendo de vocês, orando por vocês, participando da tua vida. Para mim, isso é um motivo de alegria maior. E eu creio que eu recebi muito disso através do meu pai. E eu gosto de repetir isso, porque é uma delícia estar junto com vocês um dia aqui. Bom, então, dito isso, o ponto que eu quero chegar é que a gente vai seguir no tema de amadurecimento cristão da igreja. Deus quer filhos e filhas maduros. Amém? Você crê nisso? O tema da mensagem basicamente é esse, mas não é o tema mesmo que eu coloquei, porque a minha sogra, ela tem uma frase que eu gosto demais. Ela diz assim, quando às vezes a Carla repete o comportamento dela, né? Quando a gente vê a Carla fazer a mesma coisa que a dona Deise faz, ela dá aquela risada gostosa dela, César, a fruta não cai longe do pé. E eu acho essa frase muito bonita. E o tema da mensagem é: fruto maduro não cai longe do pé. Esse é o tema da mensagem de hoje. E não tem um texto específico, mas existe uma história bíblica base hoje para a gente conversar e entender alguma coisa. Ela se encontra no livro de Juízes, capítulos 6, 7 e 8. Nós vamos estudar a vida de Gideão hoje, para compreender algumas coisas sobre amadurecimento cristão. Isso aqui frutificou numa conversa com a Carla. A gente estava batendo papo sobre Deus, a gente passa horas falando sobre Deus, e através da vida dela, ela trouxe luz no meu coração sobre algumas coisas que eu ainda não tinha entendido. Mas o Senhor foi falando no meu coração através da vida da Carla e através de oração e estudo da palavra. Então a gente pode orar antes. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para ministrar para a igreja. Por isso eu oro para que todas as coisas, Pai, estejam livres, para que a Tua palavra penetre no coração e na alma de todos nós, que a gente seja transformado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que tem determinadas atitudes, pensamentos vão mudando. Então, o que eu quero dizer? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai trazendo sobre a nossa vida, de maneira natural, um amadurecimento. Você concorda? Porque antes, eu e você, a gente era criança, depois a gente passou para a fase da adolescência, e eventualmente alguns estão adultos já, tá? Então, aqui na nossa igreja temos crianças, temos adolescentes e jovens e temos adultos. E cada um que está passando por esse processo, naturalmente, ele vai amadurecendo. Então, estou desenhando aqui para vocês, crianças aqui, jovens aqui, adultos aqui. Então, a gente tem o tempo da escola, amém? Nós temos o tempo de faculdade e nós temos o tempo que a gente começa a trabalhar. Isso vai trazendo o quê? Amadurecimento, escola, faculdade e trabalho. Não vai? Não é normal amadurecer nesse processo? Aqui a gente brinca, criança, então do ponto de vista natural, estamos brincando.
Nessa fase de jovens, estamos estudando, e nessa fase aqui de adultos, nós estamos nos casando, nos relacionando com pessoas e eventualmente nos casando. Nessa fase aqui, a gente ganha as coisas. Como criança, nós ganhamos as coisas. Nessa fase aqui de jovens, muitas vezes nós trocamos coisas. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele é ortopedista, ele estava na faculdade, e aí o pai dele estava em outra cidade, né? O pai dele ligava para ele, só que ele não aguentava, porque o pai ligava todo dia para ele. Era um pai cuidadoso, um pai detalhista, um pai que se preocupava, né? E o pai ligava todo dia. E o meu amigo disse: César, não aguentava, cara, era todo dia, estava bem, estava tudo normal. E aí no celular ele começou: eu não estou te ouvindo direito, filho. Está cortando, pai, está ruim a ligação, vou ter que desligar. Pá, desligar. E aí eles foi, até ele falou: demorou, César. Mas teve um dia que ele entendeu o que eu estava fazendo. E aí ele falou para mim assim: a próxima vez que você ficar com esse negócio de aí, você pode ter certeza que eu vou cortar todo o suprimento que eu estou te dando daqui para você. O celular nunca mais falhou. Por quê? Porque ele precisava da troca de benefício que o pai estava oferecendo. Então essa fase aqui é uma fase de troca. Nessa fase adulta aqui, a gente começa a ficar preocupado com o salário que vai receber e com as contas que tem para pagar, basicamente. Então esse processo aqui é um processo que traz amadurecimento para mim e para você. A gente precisa. A gente sai da fase de só ganhar e entra na fase de ter que se preocupar com as contas, se o salário entra, se não entra. Normal? Ou seja, progressão de responsabilidade. Amém? Ponto de vista natural. Só que qual que é a preocupação nossa aqui? Entender que existe uma progressão espiritual. Existe um ponto de vista de amadurecimento, de aumento de responsabilidade espiritual. Amém? Essa é a nossa intenção de entender. Porque existe um link muito poderoso de amadurecimento espiritual como filho, filha de Deus, no ponto de fé e permanência em Deus. Então o amadurecimento está absolutamente ligado com a nossa fé e a nossa permanência em Deus. Amém? Ok. Então vamos lá. O primeiro texto que eu queria trazer, baseado nessa questão de evolução de criança, jovem, adulto, é 1 de João, capítulo 2, nós vamos ler o verso 12 ao 14. A gente entender esse processo. O apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele quer tratar dessas gerações que ele mesmo dividiu em filhinhos, em jovens, ele chama de pais. Isso também é interessante, porque eu disse que nós andamos do tempo de brincar, do tempo de estudar e do tempo de casar, de gerar filhos. E gerar filhos aumenta uma responsabilidade tremenda na nossa vida e no nosso coração. A preocupação e o cuidado de sermos pais. Então ele trata dessa forma, ele divide assim: filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. 14. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Então olha só, filhinhas, se você puder ir separando conforme eu vou falando, separei aqui crianças, que são os filhinhos, verso 12 tem lá,
Então ele fala, nós vamos considerar, agora a gente está entrando na mensagem espiritual da coisa, amém? Filhinhos aqui, eles são pessoas que se convertem recentemente, são novos na fé, são novos convertidos, são bebês na fé, amém? Gente que está conhecendo, gente que está se convertendo agora. Então, filhinhos aqui, ele está declarando, ó, vocês que estão chegando no conhecimento de Jesus, vocês que estão recebendo o perdão dos seus pecados por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então existe uma porta estreita na qual vocês estão entrando, porque daí, a partir do arrependimento, que significa a porta estreita, você olha para a sua vida, você vê que você necessita de ser perdoado, você precisa de perdão do Senhor Deus, porque você tem maldade no teu coração, e Senhor, eu preciso de um Salvador, porque você passa pela porta estreita do arrependimento, e a partir daí você é um novo convertido. E aí, ele diz também que os filhinhos eles vão passar a conhecer o Pai. A partir do momento que se converte, ele começa a conhecer quem Deus é. Os novos na fé. Está fazendo sentido? Aí tem, vai falar dos adolescentes, ou seja, dos jovens. Quando eu entro nessa fase, eu estou amadurecendo, eu começo a enfrentar lutas contra ciladas, contra tentações do diabo na minha vida. Por quê? Porque eu me converti, eu saí da influência do maligno e comecei a entrar na influência do reino de Deus, do reino dos céus, da ação do Espírito Santo na minha vida. E aí então eu começo a enfrentar um tempo de luta contra os inimigos, contra as tentações do diabo, os demônios que ele vai lançando. Por quê? Porque ele quer levar você de volta para tirar você da porta estreita. Você acabou de passar pela porta, você está ali. Então as tentações vêm para tirar você, porque se você permanecer na porta, perto do mundo, vai ficar mais fácil o demônio te arrancar da porta estreita e te trazer de volta para o mundo. Então a caminhada é necessária para a tua própria proteção. Quanto mais você caminha junto com Deus, junto com o Espírito Santo, mais protegido você está. Você está longe da porta estreita, você está caminhando no caminho estreito, e você fica longe das tentações do mundo cada vez mais. Fazendo sentido também? Amém. Então, os jovens, eles são chamados pelo apóstolo João fortes. Vocês são fortes. Vocês permanecem na palavra, vocês se envolvem com a palavra, vocês meditam na palavra. E a obediência daquele que continua caminhando nessa caminhada cristã vai trazendo vitória contra o inimigo. Ou seja, eu me submeto a Deus todos os dias e cada vez mais o inimigo foge de mim. Amém? Lembrou da Escritura? Então, e aí ele fala, interessante, dos adultos, dos pais. Ele diz que os pais, eles têm prosseguido em conhecer a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E o que é legal desse trecho aqui é que o apóstolo João, ele repete 2 vezes a mesma coisa, percebeu? Dos pais ele fala a mesma coisa. Ele fala, porque conhecem aquele que existe, Deus, o Filho e o Espírito Santo. Verso 14, pais, porque conhecem 2 vezes para os maduros, para aqueles que estão com responsabilidades, para aqueles que estão cuidando de pessoas. Porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Uma caminhada cristã vai levar a tua vida e a minha vida a um nível de conhecer o que Ele liberar para mim e para você a respeito da Trindade de Deus. Esse é o ponto onde Deus espera que todo filho, toda filha alcance conhecimento, não digo pleno, mas o que é necessário para a tua vida e para a minha vida. Crente maduro, cristão maduro, é o que Deus espera de mim e de você. E toda vez que você olhar para a Bíblia vai começar a repetir coisas,
É porque quando se repete coisa, que é professor sabe o que eu estou falando, quando você repete coisa, você quer firmar isso na mente e no coração dos seus alunos. Então, o apóstolo João repetiu 2 vezes essa questão dos pais, dos adultos, dos que são responsáveis. E, quando ele fala, conhecem, é uma palavra que tem. Eu trouxe um significado mais simples da palavra ginosco e outro com significado mais profundo, que é eidos. Então vamos lá, vamos estudar a primeira questão mais simples, porque a palavra conhecer, a palavra mais simples, o apóstolo João repete na sua carta 25 vezes. É importante ou é irrelevante? E aí então, o significado mais simples significa perceber por experiência. Ok? Conhecer é perceber por experiência. Então, o que significa isso? Significa que, com relação à Trindade, eu e você, a gente pode ter experiências sobrenaturais. A gente pode ter experiências extraordinárias. A gente pode ter coisas espantosas, milagrosas, visões. Você pode ter visto anjos, você pode ter visto vultos, você pode ter experimentado coisas caírem do nada, vidros estourados. Você pode ter experimentado coisas extraordinárias com o mundo espiritual. Isso pode ter trazido para você um espanto muito grande. Isso pode ter marcado a tua memória. Então, experiências que a gente pode perceber também tem a ver com conhecer o mundo espiritual. A gente pode conhecer as movimentações espirituais de Deus e as movimentações espirituais do maligno. Quando você sentiu, percebeu essa experiência, você falou assim: isso não é normal. E você arrepia, fica todo arrepiado. Assim, que loucura. Eu lembro certa vez, quando nós entramos no primeiro apartamento lá em Belo Horizonte, nós entramos naquele apartamento e a gente passou orando por tudo. Todos os cômodos, sala, cozinha, área de serviço, corredor, quartos e tal. E eu já estava com plantão para começar. E aí eu falei para a Carla que entrei num quarto e ela disse assim: cara, tem alguma coisa errada aqui. Arrepiou tudo. Tem alguma coisa esquisita nesse quarto. Oramos, repreendemos, abençoamos aquele lar. E eu não lembro, talvez tenha sido no primeiro plantão, porque a Carla ela é muito organizada. Ela já chega limpando, ela já chega dando aquele grau assim no apartamento todinho, coisa caprichada, coisa linda. E ela limpou o apartamento todo. E aí o apartamento estava limpo, não tinha nada, não tinha coisa sobrando da boa do inquilino, não tinha nada disso. Aí tinha uns guarda-roupas assim, daqueles que tem maleiro em cima, né? Aí então ela estava limpando os maleiros, e lá dentro, lá bem escondidinho, lá em cima, ela encontrou esquecidos vários DVDs de pornografia. Então eu e você, querido, querida, você tem um link espiritual, tem como. Isso vem de Deus. Deus colocou um espírito em você, e tem determinadas coisas. Se você mantém esse link com Deus, você está na dependência dele, ele revela coisas em você, através de você, no teu espírito. Isso muitas vezes é manifestado com arrepio ou algumas sensações. Deus comunica a você de alguma maneira. E ela me ligou e falou assim: achei o que Deus tinha falado com você. Falei: joga fora, queima, faz aí o que você quiser, arrebenta com esse negócio aí, mandei no nome de Jesus. E aí então, esse conhecer, esse perceber por experiência, eu particularmente vejo 2 consequências quando você passa por isso. Passar por experiências de extraordinário, de sinal, de milagre, vai provocar em você uma caminhada para que a tua fé cresça. E que essa fé vá caminhando nessa maturidade espiritual até chegar numa fé inabalável. Porque você vai guardando essas experiências para você.
no teu HD, você vai salvando todas elas dentro de você. A palavra de Deus fala que Maria, tudo aquilo que ela ia vivendo com Jesus desde a infância, ela ia guardando no coração dela. Todas as experiências sobrenaturais de Deus, você guardar no teu coração, aquilo é testemunho para sempre. E aquilo vai fortalecendo a tua fé, porque você quer mais experiências com Deus. Agora, por outro lado, existem pessoas que passam por experiências sobrenaturais, coisas extraordinárias, visões, anjos. Eu já vi anjos, não sei o que e tal. Pode se tornar somente uma história. Pode se tornar somente uma experiência que vai ficando para o passado. Ah, eu já vi anjo. Eu conheço Deus. Você conhece Deus porque você viu um anjo. E a tua vida, ela continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós, eu e você, a gente tem uma alma. Essa alma que a gente tem dentro da gente é insaciável. Essa alma não para de pedir, pedir, pedir. Eu quero mais. Só que essa alma insaciável vai atrapalhando o nosso espírito. Por quê? Porque é uma coisa que vai deixando histórias para trás e aquilo não vai perdendo significado. E aí, se eu creio que eu tive uma visão de anjo no passado, porque eu vi, por exemplo, lá, quando eu entrei na igreja, eu vi um cara orando lá, a mulher caiu no chão e ele, já contei para vocês, ela saiu se arrastando aqui no chão, por exemplo, você está ali, e foi se arrastando igual serpente para lá. Ela conseguiu, igual uma serpente, fazer um traçado na minha frente. Eu disse, cara, não tem jeito, se qualquer um de nós tentar serpentear aqui, ele não vai sair daqui até em questão de segundos. Mas ela serpenteou como uma cobra mesmo, né? Então, assim, essas experiências sobrenaturais, elas podem virar história. Não, eu conheço o mundo espiritual. Mas sabe qual que é o problema dessa alma insaciável? Ela não se entrega. Não se entregando, ela não se converte. Então, pessoas que passaram por experiências extraordinárias, elas muitas vezes elas não são convertidas ou elas não se convertem ao Senhor. Qual é o exemplo que vem à cabeça? O povo de Israel, milhões de pessoas escravizados no Egito, são libertos de maneira extraordinária por Deus. Todos os sinais, prodígios, milagres foram feitos lá no Egito, até a morte dos primogênitos, que liberou o povo de Israel para o deserto. No deserto, sustento. No deserto, direcionamento. Coluna de fogo de noite, coluna de fumaça durante o dia, fornecimento de maná diário, fornecimento de água quando necessário, fornecimento de codornizes quando o povo não aguentava mais só maná. Coisas extraordinárias aconteceram no deserto. Desses milhões de pessoas, quantos realmente tiveram reverência, temor, respeito e confiança no Deus de Israel? Moisés, Arão, Caleb, Josué. Quantos milhões mesmo, pastor? O senhor falou outro dia? 1,5 milhão, 2 milhões? Quase 2 milhões. Quase 2 milhões de pessoas, gente. Para 4? 5. E é isso que eu quero dizer, querido. Você pode experimentar coisas extraordinárias, maravilhosas, milagres, prodígios, curas, de tudo. Mas eu não quero que você seja dos milhões, eu quero que você seja daqueles que creem, daqueles que permanecem, daqueles que confiam quem Deus é. Se Ele fala, vou acabar com seus inimigos, creia. Vou derrubar os seus inimigos com a minha destra poderosa, creia. Então, o segundo sentido da palavra conhecer, agora um pouco mais profundo, que é o eidos, eidanai, é saber. E é repetido 17 vezes na primeira carta de João. É irrelevante? Não, é importante. Esse saber
quem Deus é, traz para mim, para você, um entendimento de confiança, porque você, de tanta experiência que você vive na tua vida, você passa a saber em quem você crê. Eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo, por causa de tantas experiências que ele vivia. E essa confiança que vai sendo gerada em você por causa dessas experiências com Deus, você passa a saber quem Deus é, te provoca um comportamento de você permanecer crendo em Deus. E essa permanência, porque sabe, te faz buscar mais a Deus, buscar se relacionar mais com Deus, mesmo diante de gigantes que aparecem na sua vida. Problemas do tamanho de um gigante aparecem na sua vida. E principalmente nesses momentos, você passa a saber quem Deus é, você sabe em quem você tem crido, você permanece na presença dele, e apesar dos gigantes, olha para a vida de Noé. Noé permaneceu naquilo que Deus falou para ele, e ficou construindo a arca, e não tinha chovido, e choveu, e você sabe o que aconteceu. Lembra da história de Jó? Jó permaneceu, apesar das circunstâncias, Jó permaneceu adorando a Deus, até que recebeu a revelação de quem Deus é. Para quê? Para que ele soubesse quem Deus realmente é, e ele permaneceu na presença do Senhor. Você viu Davi sofrendo perseguição de morte pelo rei Saul. Davi permaneceu adorando o Senhor e não levantando a espada contra o ungido de Deus. Davi permaneceu, e a casa dele, ela é citada até hoje. Por quê? Porque Jesus, ele também é chamado como filho de Davi. E qual que é a base dessa vida marcada, então, pelo amadurecimento cristão? Tanto a gente quer experimentar, viver, porque a gente sabe que a vontade de Deus é que a gente seja paz na fé. Amém? A base para você e eu, a gente amadurecer do ponto de vista cristão, é ter um encontro com Jesus na cruz do Calvário. Essa é a porta estreita que eu e você precisam passar. Olhar para Jesus pregado na cruz do Calvário e falar assim: eu não mereço. Eu mereço ser castigado, eu mereço ser derrotado, eu mereço ser afastado da presença de Deus pela minha vida de pecado. Mas quando eu olho para o meu irmão mais velho, pregado na cruz do Calvário, e falar para mim assim: é por você. Nessa hora eu me arrependo, nessa hora eu choro, nessa hora eu olho para mim e vejo o quão pecador eu sou e quão santo meu irmão mais velho é. Ele de braços abertos, eu falo assim: vem para mim, creia em mim, eu estou fazendo isso por você, estou fazendo isso para restaurar o teu caminho de volta com Deus. É necessário, eu te dou de graça. Basta você acreditar e você me obedecer a partir de agora. Recebe o Espírito Santo de Deus, se batiza e vai ser meu discípulo nas nações. Prega o evangelho que você tiver, faz discípulos, cura, liberta pessoas de demônios. Seja uma referência minha para vocês. É necessário isso, é necessário que eu e você a gente passe pela essa porta estreita do arrependimento. E aí a gente nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, e eu e você nos tornamos templos da habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a base do amadurecimento cristão. Amadurecimento, novo nascimento, e a gente entra nessa caminhada estreita, em obediência a Deus, ao Senhor Jesus, e cheio do Espírito Santo, todos os momentos, mesmo diante de gigantes, mesmo diante de alegrias e vitórias, mesmo diante de uma perspectiva de algo extraordinário de Deus, em todo o tempo, a gente se mantém nessa caminhada de amadurecimento cristão. Está fazendo sentido aí, querido? Amém? Então vamos aprender agora com a história de Gideão, vamos contextualizar um pouquinho.
O Gideão, ele era numa época que o povo de Israel estava passando por uma opressão de um povo que chamava Midianitas. Alguém quer ligar no ventilador? Como é que está aí? Vocês estão com calor? O Marquinho, esse seu, você ficou com frio? Não. Pode dar uma ligadinha nesse? Você pode dar uma ligadinha nesse, por gentileza? Aquele do meio não dá. Esse do meio não dá. Aquele último vai ficar frio para vocês? Não? Então, Robson, se puder ligar o da direita, o comando da direita ali, ó, por gentileza. Você precisa ligar esse aí perto de você? Não? Não. O de lá não? Não. Ah, tá. Assim, tá bom? Deu uma melhorada? Se quiser mudar para um lugar que bate mais dentro, fica à vontade. Tá bom? Então, assim, essa fase do Gideão era uma fase que o povo de Israel, para variar, tinha desobedecido a Deus, porque caiu em idolatria, começou a adorar Baal, que era um outro deus lá. E aí, esse povo midianita, ele se aliou com a Amalequita e com os povos do deserto. Eles viraram um exército gigantesco. E aí Deus, por causa da idolatria do povo de Israel, ele liberou que esses midianitas e seus aliados eles começassem a oprimir o povo de Israel. Eles estavam escravizando o povo de Israel. Eles constantemente eram o povo do deserto. Sabe aqueles nômades, beduínos? Mas eram milhares. E eles entraram, eles começaram a comer pela beirada, eles invadiam uma tribo de Israel aqui, eles invadiam outra tribo de Israel aqui, eles saqueavam outra tribo de Israel aqui. Então, o povo de Israel estava sendo massacrado pelas invasões dos midianitas, e Deus estava permitindo isso por causa da idolatria do povo de Israel. Então eles estavam sendo consumidos durante 7 anos por esses beduínos, por esses nômades do deserto, invadindo, saqueando com as tribos de Israel. Então essa era a fase. Gideão estava com medo, porque ele tinha lá sua produção de trigo, essas coisas, estava com medo, e ele estava lá malhando trigo bem escondidinho, lá num lugarzinho lá. Então o clima era esse, tá? Então nessa fase, Gideão ele se tornou um filhinho, ele se tornou, como o apóstolo João falou, um bebê na fé. Então Deus ele começa a se revelar para Gideão, ele era um filhinho. E aí então o Gideão ele começa a ter as suas experiências com Deus, assim como eu e você, experiências de sobrenatural, bebê na fé. Então nessa fase aqui, já contextualizamos, vamos ver, só para vocês entenderem, Juízes, capítulo 6, verso 1. Os filhos de Israel fizeram aquela mal sobre o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Comentei, mostrei aqui no texto para vocês. Amém? Para vocês entenderem a situação da época. Aí então, falei para vocês que o exército dos midianitas era muito grande, e aí eu queria mostrar nesse capítulo 6, no verso 6 ao 10, aí sobe o clamor dos filhos de Deus. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos. Vocês querem água aí para cortar? Não deram ouvido a minha voz. Então, eu queria que você prestasse atenção na misericórdia do Senhor. Se você puder voltar os versículos, filha, Mel, por favor. O povo ora e clama a Deus. Amém? Então, muitas vezes a gente está na fase de filhinho, e é normal a gente orar e clamar a Deus. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade
necessidade. É normal isso. Nessa fase de filhinho, bebê na fé, de novo na fé, de criança na fé, eu oro pelas minhas necessidades. Eu oro, eu clamo, eu choro. Eu posso estar na fase de jovem, eu posso estar na fase de pais, eu devo orar, clamar e chorar a Deus pelas minhas necessidades. Eu posso fazer, eu sou filho, eu continuo, eu cresci, mas eu posso. Filho é filho. Filha é filho, pai é pai, mãe é mãe. Eu posso chorar. Outro dia eu entrei no quarto da minha mãe, foi semana passada. Ela me chamando baixinho, mas não consegui escutar. Eu entrei no quarto, ela chorando. Eu disse: o que foi, mãe? Ela disse assim para mim: eu quero falar com a minha mãe. E ela tem 91 anos, a minha mãe. Você presume que a mãe dela está viva? Não mais. E aí eu chorei ali junto com ela, conversei com ela, assim: mãe, sua mãe não está mais aqui, viva. Foi um tempo assim, muito forte de Deus. A gente conversou, mas eu posso chorar e querer a minha mãe. Eu posso chorar e querer o meu pai. Então, a nação saiu querendo te mostrar isso tudo, a misericórdia e o amor de Deus. O povo clama por causa de uma necessidade pessoal. Eles não são movidos a orar por amor a Deus, mas por uma necessidade pessoal. E estou dizendo de novo: é normal. Amém? É normal. E uma oração dessa, Deus respondeu. Então presta atenção como Deus é misericordioso. Segunda coisa, o povo se desviou de Deus. O povo foi adorar outros deuses. Por quê? Porque busca interesses pessoais. Eu começo a buscar interesses meus, e aí eu viro um idólatra de outros deuses, buscando segurança, buscando provisão em outros lugares que não seja Deus. Eu viro um idólatra. Então o povo se desviou, adorou outros deuses. Não foi a primeira nem a última vez que o povo de Israel fez isso. E aí Deus perdoou. Olha que Deus misericordioso que eu e você temos. Terceira coisa, o povo desobedeceu os mandamentos de Deus. E Deus manda um profeta dele para falar: eu continuo sendo seu Deus, o libertador, mas eu vou mandar um profeta para falar que vocês me desobedeceram. Esse Deus, ele é misericordioso desse tamanho. Sabe por quê? Porque o amor dele por mim e por você é infinito. Um Deus que ama infinitamente tem uma misericórdia que não acaba sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, o que ele espera de mim e de você nesse processo de amadurecimento? Que a gente chegue num ponto que a nossa fé é tão inabalável, que o pecado já começa a ficar longe de nós. Eu não tenho mais um pecado marcado para a semana que vem. Eu não tenho mais. Eu tenho uma vida que vive preocupada em viver em nome de Jesus. Uma vida que representa Deus é uma vida vivida em nome de Jesus. E nesse caminho eu trafego, é estreito, mas é satisfatório, é prazeroso, é algo que traz para a minha vida um enchimento de alegria, uma paz que a minha cabeça muitas vezes não pode entender. Estou nesse processo aqui, mas eu estou completamente em paz. Então, entenda esse tamanho dessa misericórdia. É igual, você lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo pega a herança em vida, vai gastar tudo. Quando ele vê lá que está mal, ele fala: vou voltar para o meu pai, você é um empregado dele. E o pai volta de braços, ele recebe o filho de braços abertos. Ele tem um comportamento e uma atitude que o filho pródigo, no nosso pensamento, não merece. Mas ele coloca um anel no dedo, ele coloca uma roupa nova, ele coloca uma sandália nova e ele manda fazer um churrasco com bezerro gordo.
O amor de Deus é assim: você pode se lamear de pecado, mas se você se voltar para Ele, se você chamar por Ele, se você desejar a Ele, Ele é um Deus que responde você, perdoa você, envia um profeta para você e te perdoa, te ama, te recebe, te volta de braços abertos. Deus é assim. Existe festa no céu por um pecador que se arrepende verdadeira e genuinamente, em nome de Jesus. Então, vamos relembrar, a gente está aprendendo sobre amadurecimento pessoal. Então, nessa fase, Gideão era um bebezinho na fé, Deus chama ele, atrai Gideão, e eu, na minha fase, quando eu estava longe de Deus, eu fui atraído por Deus através da vida da carne, através da vida de pessoas que estavam orando por mim, intercedendo por mim. Eu quero dar honra a quem merece honra, o pastor Paulo, a pastora Marisela, se reunindo com a carne, orando e intercedendo por mim. Deus me atrai, através da vida da carne, através da oração e intercessão desses amados. E Deus me atrai. Deus me atrai, eu faço uma oração de entrega, mas eu confesso para vocês, naquela oração de entrega, já começou a acontecer alguma coisa sobrenatural, mas no meu coração ainda não queria Deus, mas eu estava sendo atraído por Deus. E o processo que eu passei, às vezes não é você que vai passar, isso não é regra, mas eu passei por um processo de libertação, passei por um processo de tirar coisas que me cegavam até o dia que o Senhor ele se revelou para mim, pregado na cruz do Calvário. Eu cheio de pecado, já contei para vocês, eu me esborrachei no chão, eu virei uma poça de lágrima ali e quase abri um buraco, tanto que eu esborrava o chão, porque eu não merecia o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ali no chão eu me converti. Naquele dia eu me arrependi, naquele dia eu passei pela porta estreita. E desde então eu tenho buscado viver essa caminhada de amadurecimento cristão, cada vez mais me afastando das tentações do diabo, procurando me submeter à vontade de Deus, não a minha, mas a dele, a fim de que ele me faça, pelo poder do Espírito Santo, um filho maduro. Então, voltando para Gideão, ele foi atraído por Deus. Então, Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao 24. Está ligado aí? Mel e Jubes. Juízes 6, verso 11 ao 24. Vou tentar passar e já fazer algumas exposições. Então, o anjo do Senhor com letra maiúscula, queridos. Quem que é? O próprio Deus. É uma teofania, é uma aparição do próprio Deus. Veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Eu passei dando testemunho que eu vi um anjo sentado num banco de madeira, lembra? Aí eu estava estudando esse texto aqui, eu falei assim, cara, os anjos gostam de uma madeira, né? Aí ele estava lá debaixo do carvalho, e aí Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente, medroso, espalhando trigo, escondido dos midianitas, se borrando de medo. E Deus chega para ele e fala assim: homem valente. Verso 13, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Aconteceu o quê? Os midianitas estão enchendo a nossa sacola, eles estão invadindo, saqueando, roubando, matando. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: sobre o Senhor do Egito. Está citando um profeta aqui, hein? O Senhor Deus manda um profeta dele, e ele manda para Deus de volta o que o profeta disse: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Espera aí, volta um pouquinho. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê na fé, é normal também, a gente faz isso aqui. A gente fala assim: pai, toda vez que eu vou lá, o pastor fica falando assim: Deus está contigo. A palavra diz que o Senhor não vai te
O Senhor não vai se afastar de você. Ele prometeu. E é normal, quando eu sou criança na fé, eu falo assim: Deus, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso? Se o Senhor está comigo, por que o Senhor está permitindo acontecer determinadas coisas na minha vida? Mas é normal, porque eu sou criança na fé. E o Senhor, Ele chega e fala assim: mulher valente. Ela fala para você: homem, o Senhor fala para você: homem corajoso. O Senhor fala para você: mulher virtuosa. O Senhor fala para você: sacerdote do lar. Só que quando eu sou bebê na fé, eu falo assim: Senhor, cadê o Senhor nesse negócio aqui? Cadê Deus no meio dessa bagunça da minha vida? É normal quando eu estou nessa fase, mas Deus sabe de mim e de você, que fase nós estamos. É normal. E que nem eu falei, eu posso estar lá, mas eu também posso estar aqui para orar, clamar, chorar e falar: onde está Deus nessa bagunça? E Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que Ele está promovendo na tua vida. E o motivo é para que você se volte para Ele, para que você o busque com todo o teu coração, para que a tua fé seja fortalecida, para que as tuas experiências com Ele sejam para crescimento espiritual da tua fé, que vai gerar permanência no caminho com Ele. Recebeu, glória a Deus. Então, Gideão está passando por essa fase. E primeiro passo, eu queria falar para você: a iniciativa é sempre de Deus. Deus sempre vai fazer alguma coisa para te atrair. Deus sempre vai provocar alguma coisa na tua vida para te atrair. O céu se move primeiro na minha vida e na tua vida. Ele vai fazer alguma coisa na sua vida para atrair você para Ele, para que você o busque de todo o teu coração. Então, Ele manda o anjo dele. Eu falei que os anjos parecem gostam, parecem que tem madeira, né? E nessa fase de criança, a gente questiona. A gente questiona Deus. Eu vi lá com a Carla lá no centro, né? Uma menininha chega desse tamanho assim. Eu falei: quantos anos essa menina tem? Cara, eu sou médico, eu não sei dar essas coisas. Ela falou: cara, ela deve ter, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, desse tamanho assim, andando lá na 15 de novembro. Aí a mãe louca para dar a mão para ela, sabe o que ela fez? Eu vou fazer com esse braço. Ela arrancou a mão assim da mão da mãe. Ela não quer andar com a mão dada, menos de 2 anos de idade. Ela arrancou a mão da mãe. Ela não quer. Então, nessa fase de bebê, na fé, muitas vezes Deus está estendendo a mão, Ele está arrancando a mão. Não, eu não quero andar segurando a sua mão, tenho vergonha. Eu me viro, eu já tenho 1 ano e meio de idade na fé, eu me viro sozinho. Eu não quero segurar a mão de Deus. Deus, o Senhor está aqui, por que o Senhor me deixou cair nesse buraco que eu pensei aqui? Por que o Senhor não me segurou? Porque você não quer me dar a mão. Então, nessa fase de beber na fé, é normal a gente questionar com Deus e contra Deus, é normal. Faz parte da vida de bebê, de criança na fé, a gente questiona mesmo. E no verso 12 até o 17, se quiser ir projetando aí para a gente, atrás, Felipe, você entregou, Deus ele fala da sua presença. Só que quando Deus ele fala da sua presença, Gideão contesta: mas o Senhor está presente, por que as coisas não andam bem? Por que tudo não é um mar de rosas? Por que tudo não é um caminho de marshmallow? Por que tudo não vai coisa linda? Cor de rosa, para quem gosta de cor de rosa, verde, azul. Por que não vai tudo bem se o Senhor está aqui? E aí então o Gideão cita a palavra do profeta para confrontar Deus. E aí Deus ele vem e começa a revelar para mim e para você nessa fase, mesmo nessa fase de criança, identidade, quem você é para Ele. Você é valente. Você não é medroso.
Se está sendo tomado pelas circunstâncias que estão acontecendo ao redor de você, você está ficando com medo, mas eu digo para você, você é valente. Você é, querido, vocês são valentes. As circunstâncias são duras, mas Deus diz para você, você é valente. E aí mesmo nessa fase, meio circunstâncias, eu estou recebendo identidade e Deus quer me dar propósito. Deus quer me dar um caminho pelo qual Ele quer que eu e você siga. Na vida de Gideão vai ser assim, você vai ver comigo. Então, quando Deus Ele dá uma identidade, dá um propósito, quando eu sou bebê na fé, eu olho, eu começo a olhar de maneira natural para mim mesmo. Assim, Senhor, quem sou eu? Senhor, eu sou um cara proveniente de uma família que não é cristã. Ou eu posso chegar para mim e falar assim, bom, vou pensar no que o senhor está falando, que eu nasci em berço cristão. Mas vendo que a base do amadurecimento é arrependimento e passar pela porta estreita, amém? Então, quando Deus Ele fala algumas coisas, Ele começa a olhar de maneira natural. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí então, Deus Ele afirma que para Gideão, que quem vai vencer os midianitas é Deus, através de Gideão. Então ele está começando a ensinar o bebê na fé que quem vence batalhas é o Senhor, através da minha vida. Quem vence as suas batalhas é o Senhor, através da sua vida. Amém? Está recebendo aí em nome de Jesus? Então, e ele fala para Gideão que, aí Gideão, diante disso, Deus está falando com ele pede sinais, e é normal, sinais de confirmação. Eu oro, e aí eu falo para Deus, eu quero que se abra uma porta de emprego para mim em tal lugar. Se a porta se abrir, é do Senhor. Se a porta não se abrir, não é do Senhor. E aí eu começo a falar assim, Deus, eu quero ganhar nesse sorteio de um valor lá no trabalho, que está todo mundo dando ali R$50 e eu quero ganhar. Se eu ganhar, é do Senhor. Se eu não ganhar, não é do Senhor. Eu começo a fazer essas coisas. Começo a orar e falar assim, Deus, eu quero que o meu filho passe, a minha filha passe na faculdade, na escola lá de técnica, sei lá o quê. Se a minha filha passar, meu filho passar, é de Deus. Se não passar, não é de Deus. Isso é normal nessa fase de infância na fé, de bebê na fé, de criança na fé. É normal, é assim mesmo. A gente começa a dar essas regras para Deus. Ó, vai ser assim, Deus, vai ser desse jeito. E Gideão foi assim. Deus está falando para ele, você é valente, você vai vencer os midianitas através do meu poder. Mas eu preciso de uma confirmação, Deus. Eu preciso que o Senhor me sinalize que é o Senhor que está falando comigo, não é o diabo. E aí, deixa eu adiantar, vocês sabem da história. Ele fala assim, ó, essa noite eu vou colocar uma lã lá fora, à noite. E se a lã ela ficar molhada de orvalho, e ao redor dela a terra estiver seca, é o Senhor quem está falando comigo. Aí passa a noite, ele vai lá, a primeira coisa que ele vai ver é a lã. A palavra diz que ele pegou a lã, ela estava encharcada de orvalho, e a terra em volta completamente seca. A palavra diz que dava para espremendo, dava para encher um copo de água, com orvalho que a lã se encharcou. E aí ele fala assim para eles, ó, se ele fosse mineiro, ele fala assim, fica bravo não. Mas, se o senhor puder fazer diferente dessa vez, essa noite eu vou colocar a lã sequinha lá. Mas o senhor vai me sinalizar o contrário. O entorno dela vai estar cheia de orvalho e a lã vai estar sequinha. Aí Deus ele vai lá e ele faz.
Ele vai lá, pega a lã, não tinha uma gota de orvalho no lado, em volta de uma terra encharcada de orvalho. Já deu, né? Acho que já confirmou que era Deus falando com ele, né? Só que qual que era o chamado? Guerrear. Você lembra que quando eu sou criança na fé, eu estou ganhando, estou recebendo. E quando eu sou jovem, eu vou lutar contra o inimigo. E o chamado de Deus para Gideão, você vai guerrear contra os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto. Então Deus confirma nessa pureza e nessa simplicidade da oração do bebê na fé, porque Deus ele pode ter respondido você tantas coisas simples que você orou. Você orou tantas coisas, Deus, se for assim, é do Senhor e Ele pega e faz. Deus, se for assado, é do Senhor, Ele pega e Ele assa para você. É normal. Só que vai chegar uma fase da tua vida que você está crescendo, você quer orar do mesmo jeito de bebê, e aí o que acontece? E Ele não responde. Por quê? Porque você não está mais nessa fase, você amadureceu, você cresceu, que Deus quer se relacionar com você de outra forma. Deus quer se relacionar na fase de batalha, de luta agora com você, Ele quer falar com você de outra forma, Ele quer que você escute de outra forma, Ele quer que você ore de outra forma, Ele quer que você se posicione de outra forma. Deus espera que você não mais um bebê na fé, mas um jovem na fé que é valente e luta e se posiciona. Eu vou enfrentar esse negócio que o Senhor está botando aqui na minha frente. Eu vou enfrentar esse gigante que o Senhor está botando na minha frente, porque eu creio no Senhor. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, e eu vou orar de outro jeito, eu vou me posicionar de outro jeito. Diante dessa batalha, diante dessa luta, diante desse gigante. Porque eu creio que é o Senhor que vai vencer as minhas batalhas através de mim. E aí então, vamos só nos posicionar aqui de novo. Verso 18 ao 24 do mesmo capítulo 6 de Juízes. Verso 18 ao 24, Gideão, então, ele tem essa experiência com Deus, ele prepara uma oferta. Peço que não te afastes daqui até que eu volte e traga a minha oferta, e falando com o anjo do Senhor, já coloco diante de ti. E ele respondeu, eu vou esperar até que você volte. Gideão entra lá na casa, prepara um cabrito, faz pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Gente, eu costumo falar para vocês que a carne era um negócio. Eu estou te engrandecendo hoje, né, meu? Eu não sou idólatra seu, mas eu só estou falando uma coisa real. Ela vai falar assim: eu vou fazer hoje um cabrito, vou fazer pão sem fermento. Eu vou pôr a carne no cesto, caldo numa panela. Sabe quanto tempo ela leva para preparar uma refeição assim? 30 minutos. É um negócio absurdo, não sei. Só que quando eu olho para esse texto aqui, o cabrito está vivo, provavelmente, né? Sei lá, porque não tinha geladeira. O cara vai matar, vai sanguinar o cabrito, vai preparar o cabrito. Ele faz pães sem fermento com 20 litros de farinha, põe tudo num cesto, caldo numa panela. Eu sei lá quanto tempo passou. E Deus esperou. Deus esperou você preparar tudo o que você está fazendo com amor, com carinho, porque sabe que é Ele. E Deus espera você. Deus espera você amadurecer. Deus é misericordioso comigo, Ele espera. Você quer dar uma oferta de todo o teu coração, Ele espera. E aí trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou para o anjo. Porém o anjo de Deus me disse: pega a carne, os pães sem fermento, coloca sobre esta rocha. Aonde Ele quer que você esteja? Você e sua oferta de amor, de convicção de quem Deus é e quem é a rocha que Ele seja Jesus. Depois derrama o caldo em cima, ou seja,
molha tudo, bota água nesse trem. Foi o que Gideão fez, ele obedece. Então o Senhor estendeu a ponta do cajado trazido na mão e tocou a carne, os pães sem fermento, saiu fogo da onde? Queimou a carne e os pães com o caldo e tudo, e o anjo do Senhor é Deus ou não? É uma experiência extraordinária que Gideão está tendo. E eu creio que muitos de vocês estão tendo experiências extraordinárias na tua busca profunda por quem Deus é. Ele promove esse tipo de coisas extraordinárias, maravilhosas, espantosas para mim e para você, quando ele está nessa fase. Por quê? Porque ele quer que a gente pule de fase de amadurecimento. E aí então, vamos perdendo muita coisa que escreve. 18:24. Daí então, por que o Gideão ele faz todo esse negócio de oferta? Porque ele é movido pelas coisas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala assim: oferta a Deus, queima coisa para Deus, leva coisa para Ele, oferta, né? E aí Deus ele afirma no mesmo Antigo Testamento: eu não me agrado de ofertas e de holocaustos. Eu me agrado que vocês me obedeçam. É disso que eu me agrado. Eu não quero que vocês fiquem queimando animais inocentes por causa do pecado de vocês. Eu quero que vocês se convertam a mim e se tornem meus filhos, meus servos, e obedeçam os meus mandamentos. É isso que eu espero de uma vida de um cristão que vai amadurecendo na sua vida de fé. Obediência e permanência na palavra de Deus. É isso que ele espera. E Deus revela que era Ele mesmo. E o Antigo Testamento falava assim: quando você vê Deus, você vai morrer. E Deus ele pega e ele fala para você, para o Gideão, ele promete, ele recomenda: fica em paz, querido, não tenha medo, você vai viver, você não vai morrer. Não, mas Deus, está escrito aqui no Antigo Testamento. Não, sou eu que estou te falando, querido. Se você começar a ter seu tempo com Deus, aumentar sua intimidade, seu relacionamento com Deus, muitas vezes Deus vai colocar no teu coração coisas que muitas vezes elas não vão bater com tudo aquilo que você aprendeu no passado. Um dia eu cheguei para uma irmã, falei para ela assim: querido, você precisa entrar no processo de perdão por essa pessoa. Mas, pastor, eu já liberei perdão para ela. Eu sei que você liberou, mas perdão é um processo. É uma liberação de coisas que você vai entregando para Deus, você vai entregando para a pessoa, e você vai perdoando, você vai realmente limpando o teu coração da mágoa, do desgosto, da coisa ruim que ficou. Mas eu não preciso conviver com ela, né? Tantas vezes a gente já escutou de púlpito pastores falando: você tem que perdoar, mas não precisa conviver com a pessoa. Eu vou falar para você: está errado. Por quê? Porque o próprio Deus, santo que é, perdoa eu e você. Para quê? Para que a gente se relacione com Ele, para que a gente se reconcilie com Ele, para que a gente viva eternamente com Ele. Então, querido, você vai perdoar a pessoa, você vai liberar perdão para a pessoa, você vai sim conviver com ela e com alegria no coração. Sabe por quê? Porque isso não é nosso, isso vem de Deus. Esse perdoar perfeito, cheio de graça, vem de Deus. E o processo é assim. Nós pertencemos a um ministério que se chama Ministério da Reconciliação. Você perdoa, se reconcilia e convive alegremente de novo, sem mágoa e sem ressentimento. E isso é obra de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Então ele pega e edifica um altar a Deus ali. Isso que eu queria marcar para você: quando Gideão ele ergue um altar a Deus, significa o que? Na minha vida e na tua vida, aqui dentro, a experiência com Deus, você salvou no teu HD, daqui desceu para cá. Você salvou
você guardou aquilo no teu coração. Aquela experiência você edifica um altar para Deus aqui no teu coração. É uma experiência que fica gravada e fortalece a tua fé no dia a dia da sua vida. Amém? Então, e aí do verso 25 ao 40, filho, se quiser ir passando conforme eu for falando, Deus então comissiona Gideão numa tarefa para derrubar o poste ídolo do Deus Baal. Tinha um altar lá com Deus Baal e Gideão recebe uma ordem de Deus. Ele está entrando nessa fase de juventude na fé. E a ordem era: você vai pegar, você vai fazer um sacrifício, você vai matar bois, só que eu quero que você vai lá, arrebenta com aquele ídolo que os israelitas estão adorando. Você vai fazer madeira para queimar toda a oferta com aquele poste ídolo de madeira ali. Só que essa fase, quando a gente sai da fase de criança, entra na fase da juventude, a gente ainda tem uns medos, a gente ainda tem umas desconfianças, e o processo dos midianitas era pesado, era violento. E aí Gideão resolve obedecer a Deus, só que ele vai de noite. Ele vai lá e obedece, ele arrebenta com o poste ídolo. Sabe o que eu quero falar para você? Muitas vezes eu e você, a gente tem idolatrias na nossa vida. E muitas vezes bagunças, coisas duras, coisas difíceis na nossa vida acontecem, sabe por quê? Porque Deus está arrebentando com o ídolo da sua vida. E eu vou falar uma coisa para você, querido e querida. Tem um ídolo que é muito poderoso e que tem um nome que muitas vezes é muito forte. Se chama família. E às vezes a gente não percebe, sabe por quê? Porque família é tão importante, mas tão importante, ela fica acima de Deus. A gente precisa ser muito cuidadoso e discernir se a gente não está idolatrando a nossa família. A gente precisa perceber e ter coragem de orar a Deus e falar assim: Deus, eu idolatro a minha família. E esse é um ídolo, querido, quando começa a ser quebrado, dói e dói muito. Por quê? Porque Deus, Ele precisa estar acima da família. Família é projeto de Deus. Amém? Casamento é projeto de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Ele começa com Adão e Eva, vai terminar o casamento de Jesus com a noiva. Família é muito importante, mas quando Deus começa a quebrar esse ídolo, Ele vai rasgar o teu coração e o seu coração vai sangrar. Mas Deus precisa fazer isso na minha vida e na tua vida, porque a família não pode estar acima de Deus. Então, esse processo de quebrar poste de ídolos dentro da nossa vida, nós precisamos, verso 34 de Juízes 6, de um revestimento do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que revestiu Gideão fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Para quê? Para arrebentar com os ídolos que estavam atormentando o povo de Israel. Então é muito importante que eu e você, a gente compreenda que determinados tsunamis que passam pela nossa vida são para arrebentar ídolos que nós temos. É um processo que faz parte do amadurecimento cristão. É um processo que Deus quer fazer em mim e você, até que a gente chegue na condição de paz. Queridos, vocês querem tomar uma água? Então, esse revestimento do Espírito Santo é necessário. A gente passa pela porta estreita, vai receber o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é equipamento que Deus está dando para mim e para você, para que a gente prossiga nesse caminho de amadurecimento cristão. Daí, essa fase é uma fase que o povo fica sabendo que Gideão liderou uma equipe que arrebentou com o poste ídolo ali, e a galera começa a falar assim para o pai dele: pô, seu filho arrebentou com o ídolo lá, cara, vai ter que ser morto, vai ter que ser apedrejado, cara, não se faz isso aqui, pô.
Aí o pai dele falou assim: ué, ele rebentou com o poste de um Deus lá, não rebentou? Então que esse Deus aí vai lá e resolve com o meu filho. Ele é Deus. Então vai lá, o Deus lá vai fazer alguma coisa com o meu filho. Ele rebentou um poste de ídolo. E aí, nessa fase aqui, ele passa a ser chamado de Jerubaal, porque ele arrebentou ali, mas diante desse Senhor, se o Senhor quer mesmo que Baal se defenda porque derrubaram o seu altar, e aí nessa fase de Deus faz aquele negócio das lanças que eu te falei, do orvalho. Se o Senhor quer mesmo usar a minha vida para livrar Israel das mãos dos midianitas, aí ele faz aquela oração da lãzinha lá, e Deus responde conforme Gideão pediu. E ele entrando nessa fase de jovem, ele passa a ouvir as direções de Deus, mesmo que parecem absurdas aos nossos ouvidos. E aí então, por que absurdas? Porque Deus ele manda atacar um arraial de milhões de soldados, midianitas, amalequitas, povos do deserto, e ele quer que aquela galerinha lá do Gideão ataque os midianitas e vença essa batalha. Aí você faz a conta, você vê soldado contra soldado, assim, não vai dar. É absurdo. Essa vitória não tem como, Deus. Só que Gideão ele entra numa fase de experiência com Deus, ele começa a crer e ele obedece ao Senhor. E aí, foi uma coisa muito legal que a Carla falou. Gideão ele passa das questões fechadas, sabe aquela questão, Gabriel, que você vai fazendo X assim, né? Questão fechada, lã molhada ou lã seca, tá, Deus? Questãozinha fechada. Você passa por uma fase na juventude de questões abertas, sabe por quê? Você passa a conversar com Deus. E nessa fase de juventude você começa a ouvir de Deus, às vezes coisas absurdas. Na fase que ele estava separado, a pastora Marisela, na época ela não era pastora, estava cuidando da Carla, e Deus já tinha falado que ele ia restaurar o nosso casamento. E aí, através da Marisela vira e fala para a Carla assim: o César vai vir e vai pedir divórcio de você, e você vai falar: beleza, traz aqui que eu assino. Não faz sentido, Marisela, disse a Carla. E a Marisela: eu sei em quem eu tenho crido, pode assinar esses papéis. E a Carla, crescendo na fé, ela obedece, porque realmente aconteceu. Eu fui lá, sentei na frente da mesa dela e pedi. Não, na verdade eu falei que eu precisava falar alguma coisa. A Carla deu aquela risadinha e falou assim: eu já sabia. E antes de eu falar, ela falou assim: pode trazer os papéis aqui que eu assino. Eu olhei para ela assim: que? Você já sabia que eu ia pedir divórcio? Já, a Marisela já tinha me falado, que Deus já tinha falado no coração dela. Aí eu falei assim: mas eu não quero lidar com aquela advogadazinha sua, não. Aquela advogadazinha era uma pastora da igreja, né? Eu não quero lidar com ela, não tem problema. Pode escolher o advogado que você quiser, traz aqui os papéis que eu assino. Eu fiquei assim de boca aberta, meu olho até abriu. E aí então Deus já estava se movendo. Evidentemente essa papelada não foi para frente. E cara, um negócio extraordinário que Deus foi fazendo na nossa vida. E a gente hoje tem o casamento restaurado, e nós estamos sendo guiados e direcionados por Deus, porque mesmo que às vezes ele venha com alguma proposta absurda, a gente obedece e a gente passa das questões fechadas às questões abertas, que a gente passa a conversar com Deus. E aí Deus ele manda atacar o arraial dos midianitas, mas ele quer provar que é ele quem vai vencer. E ele falou assim: não vai dar para ir com toda essa galera que você quer ir não, velho. Mas Deus, os caras são milhões. Não vai dar. Não quero. É absurdo, Deus, mas eu vou te obedecer, porque eu estou te conhecendo, eu estou vendo que o Senhor é um Deus que cuida de mim. Juízes capítulo 7, versículo 3. Então Deus ele quer menos soldados, no contrassenso pela nossa lógica humana.
Anuncia o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa, não vai lutar. Então, 22 mil homens compraram. mano, exército de milhões, eles tinham 32 mil homens contra o exército de milhões. E aí o líder fala assim: galera, quem tiver assustado e com medo do exército de milhões, pode ir embora para casa. 2/3 do exército cai fora, vaza. Por quê? Porque estão borrando a cueca de medo. É isso. Assustado com medo. 2/3, sobra 10 mil contra o exército de milhares. E aí então, verso 7 do capítulo 7, Deus ele manda beber, o exército que sobrou, os 10 mil, beber água do rio. Aí ele fala assim: quem pegar água com a mão e lamber igual cachorro, você separa. Quem se ajoelhar e beber água direto do rio, você separa para o outro lado. E aí todos os que beberam água igual cachorro lambendo a água foram 300 caras. E aí então Deus ele fala assim: separe esses 300 homens aí que lamberam a água, eu livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Deus deixou um exército de 300 contra o exército de milhares. Para quê, querido? Para provar que Ele é Deus. Não é o tamanho do meu exército, não são meus carros de guerra, não são não é minha conta bancária, não é meu diploma de faculdade, não é. É Deus quem vai vencer as minhas batalhas, é Deus quem vai vencer as suas batalhas, mas é através de você. 300 contra milhares. Não tem como. Não tem. Só que nessa fase que eu sou jovem, você é jovem na fé, 300 homens é loucura. Verso 12. Juízes 7, versos: midianitas e amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os cabelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. 300 contra uma camelada, contra uns milhares de soldados. E aí, você ia encarar? Você ia estar no meio dos 300? Deus sabe que eu e você, a gente olha para uma situação e fala assim: é loucura. Só que Gideão ele não contesta a Deus. Ele está passando por experiência com Deus, ele está conhecendo quem Deus é, e Deus conhece o coração e ele sabe que ainda tem medo. Verso 9 e 11, 9 a 11, anterior a esse. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, por quê? Verso 10: se você ainda estiver com medo de atacar, mesmo me conhecendo nessa fase, desce para o arraial com seu ajudante pura e ouça o que eles dizem, os inimigos estão falando. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desce até a vanguarda do arraial com seu ajudante pura. Eu falei que até qual verso? Até o 11, né? Tá, então até aí. E aí o que acontece aí? Gideão e o Pura, evidentemente, ele é honesto e sincero com Deus. Estou com medo, obrigado aí pela dica. Aí ele desce com o ajudante Pura, vai até o arraial e ele escuta um midianita falando assim: mano, eu tive um sonho muito louco, velho. Estava vendo um pão rolando da montanha, vindo aqui, ficando cada vez maior, e ele arrebentava no nosso arraial. Todas as barracas, as cabanas, os camelos, todo mundo morria. Esse pão de cevada descendo e rolando da montanha. Aí o outro midianita fala assim: cara, só pode ser Gideão com o exército dele vindo aqui atacar a gente. Deus, o Senhor entregou o nosso exército para Gideão, só pode ser isso. E aí Gideão está lá com o ajudante e ouviu todas essas coisas, e o cara ficou igual o Hulk. Ele falou assim: é nóis,
Deus entregou esse exército para nós, e ele todo cheio de força, de encorajamento, de vontade. Aí, passa pelo verso 14, filho. O amigo responde: isso não é outra coisa não ser a espada de Gideão, filho de Joás, o homem que saiu de Deus, entregou nas mãos deles os midianitas e todo esse arraial, disse o amiguinho. Aí, verso 15: Gideão adora a Deus. Volta para o arraial, Israel cheio o peito cheio, igual o Rufa, levanta todo mundo aí, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Sabe, tem determinadas coisas que eu e você, sem experimentar, a gente vai virar mulher valente, homem valente, porque a gente sabe quem anda na frente da gente. Quem faz a derrota do inimigo é Deus, na minha vida e na tua vida. É extraordinário esse andar da experiência com Deus, amadurecimento na vida cristã. E aí então, essa fase da juventude, como eu te falei, como o apóstolo João nos falou, a gente começa a enfrentar as lutas contra os inimigos, e quem vence é Deus através de nós. Amém? Então, aí no capítulo 8, fase adulta, fase de paz, Gideão começa a ganhar sabedoria de Deus. Ele continua conhecendo e permanecendo em conhecer a Deus. Aí nessa coiseira toda aí de vencer os midianitas, a tribo de Efraim chega para ele e fala assim: mano, por que você não chamou a gente, cara? Depois que os caras viram que ganhou, né? Por que você não chamou a gente? A gente é irmão, cara. Você é louco? Chama nós. E aí Deus ele dá sabedoria, e Gideão ele trata e ele aplaca a saída dos efraimitas, falando de uma maneira calma, falando controlado pelo Espírito Santo de Deus, e ele aplaca a ira de Efraim. Só que aí ele ainda está perseguindo os midianitas, e ele está caminhando 80 quilômetros junto com os trezentinhos, e está todo mundo com sede, com fome, cansado, sobrecarregado, lutando contra os inimigos. E aí ele vai e pede ajuda em duas cidades, Sucote e Penuel. Só que essas cidades, aí eu quero que você entenda que existe crente desse jeito. Essas cidades, elas chegam para Gideão está promovendo pelo poder de Deus uma vitória extraordinária sobre os midianitas. Só que Sucote e Penuel viram para eles e falaram assim: vocês não capturaram 2 reis dos midianitas. Eu não vou dar pão para ninguém, eu não vou dar água para ninguém, enquanto vocês não trouxerem 2 reis dos midianitas aqui, na cabeça deles. Tem crente que chega no dia a dia da igreja e fala assim: mas a igreja não está fazendo isso, a igreja não está fazendo aquilo, não está acontecendo nada da igreja, a igreja não está promovendo ações aí de evangelismo nas ruas, a igreja não está visitando presídio, a igreja não está visitando hospitais, a igreja não está fazendo tempo, está cheio de crentes desse jeito. Deus está fazendo um negócio extraordinário e tem crente reclamando porque não tem reunião de vigília, não tem reunião de oração, não tem. Fala que não tem reunião de oração, mas não vem na reunião de oração. Fala que não tem estudo bíblico, mas não vem no estudo bíblico. Está cheio de crente assim. Então Sucote e Penuel estão mostrando para mim e para você que tem crente que está pronto só para criticar. Deus está movendo um negócio extraordinário, um tsunami de glória, de graça, poder de Deus. Mas tem crente que vai ficar reclamando pontualmente: vocês não trouxeram o rei de Sucote, os reis dos amalequitas, dos midianitas, que vão. Aí entra aquele medo: nós não estamos fazendo o que tem que ser feito. E se a gente deixar inimigo solto, eles vão se vingar de nós. Aí rola aquele medo. Por quê? Porque não busca conhecer a Deus. Então, Gideão fica muito bravo, muito chateado com essas 2 cidades que não deram pão, não deram água para o exército dele. Ele prossegue então na perseguição e ele captura esses 2 reis midianitas. Por quê? Porque os caras tinham medo que esses 2 reis fizessem vingança.
E esse é o retrato de muitos crentes que não desenvolvem a sua fé em Deus e ficam acomodados por causa dos seus medos, vive na sua inércia, não sai do lugar onde está, não consegue servir as pessoas, não consegue abençoar as pessoas, vive preso em seus pecados e não passa por processo de transformação nenhuma. Então, essa cidade de Sucote e Penuel representam esses crentes que têm medo e acham que precisa fazer um monte de coisa, mas não está buscando conhecer e permanecer em conhecer a Deus, saber quem Ele é. Então, eu quero que eu e você, a gente medite nisso, pense nisso. Quando Gideão captura os reis, e ele já tinha falado: vocês não querem dar pão e água para o meu exército, eu vou lá, vou capturar esses 2 reis e vou voltar aqui, e vou acabar com a cidade de vocês, porque vocês não nos abençoaram. Então Gideão, ele captura os reis, ele arranca a cabeça deles, ele volta para Sucote e Penuel e cumpre os castigos que ele prometeu para cada cidade. Derruba a torre lá em Penuel, e tudo que ele falou, ele cumpriu. E aí então, Juízes 8, 20 e 21, Gideão, ele recebe sua identidade revelada por Deus. Queridos, hoje eu passei bonito, hein? Desculpa. Gideão, ele recebe a sua identidade revelada por Deus quando ele era criança. Juízes 8, 20 a 21. Aí, o que aconteceu? Os reis, os 2 reis midianitas estavam ali capturados, vivos ainda. Ele disse para o Jéter, o filho primogênito dele: levanta você e mata esses reis. Porém, o filho dele, o primogênito, não arrancou do seu estado, porque teve. Por quê? Porque ainda é normal. Você é jovem na fé, ainda rola medo. Deus está falando uns trem forte, absurdo, e você tem medo de fazer. É normal. Então, isso é o retrato da nossa evolução de amadurecimento cristão. Quando eu sou jovem, ainda tenho uns medos. E Deus está mandando através do meu pastor, através do meu mentor, através daquele que eu tenho andado junto. Faz, mas eu ainda tenho medo. E aí então os reis, no verso 21, dizem assim: o rei Zeba e o rei Salmuna dizem: venha você mesmo, Gideão, e nos mate, pois o homem é conhecido por sua... Quem tinha dito que Gideão é homem valente? Através do mundo, pessoas que não conhecem a Deus, eles vão confirmar a sua identidade que Deus já havia dado para você. O mundo reconhece em você, que está caminhando nessa estrada aqui de fidelidade, conhecer o Senhor, quem você é em Deus. E o mundo reconhece quem você é em Deus quando você anda nesse caminho aqui. E o próprio